nós estamos bem em frente à Superintendência da Polícia Federal, onde acabamos de ouvir as manifestações dos dois filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o agora ex-vereador Carlos Bolsonaro. Eles visitaram o pai por uma autorização do ministro Alexandre de Moraes e cada um deles pôde ficar 30 minutos com o ex-presidente. As manifestações de ambos apontam na mesma direção, dizendo que o pai foi injustiçado, está injustiçado por estar preso e até mesmo no processo em que ele sequer foi denunciado, não deveria estar cumprindo medidas cautelares, nem depois a prisão domiciliar e depois esta prisão preventiva. O senador Flávio Bolsonaro, que inclusive participa das articulações sobre o projeto da anistia, falou também sobre o estado de saúde do pai. Disse que ele teve crise de soluço na madrugada e precisou ser atendido, amparado por um agente. Flávio Bolsonaro insistiu na ideia de que não houve violação da tornozeleira eletrônica, que não houve o rompimento da cinta, a parte que envolve o tornozelo, que somente teria sido uma violação à caixinha, a caixa que fica ali junto à tornozeleira, e que isso teria sido fruto de uma alucinação, algo que o Bolsonaro disse na audiência de custódia, em função do uso de remédios. Ele chegou a utilizar a expressão negação da ciência, de que estariam negando a ciência os jornalistas que insistem na ideia de que houve violação da tornozeleira eletrônica. Ele insiste na ideia, repito, de que não houve o rompimento da parte da cinta que envolve o tornozelo. Ele disse ainda, Macedo, que não houve qualquer tentativa de fuga, que se fosse o caso da fuga, haveria este rompimento. O senador Flávio Bolsonaro também comentou as articulações que se referem à pressão junto ao presidente da Câmara para pautar e aprovar o projeto da anistia, esse que perdoaria os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. É um pedido que já foi feito, Macedo, e que será reforçado hoje na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é onde a proposta já tem um caminho andado. Seria a proposta relatada pelo deputado Paulinho da Força e que prevê alteração na dosimetria, o cálculo das penas. As penas ficariam menores e com isso poderia haver progressão de regime e os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, então, poderiam deixar a prisão. Mas esse projeto, a gente lembra, ele não beneficia o Bolsonaro em si. E é por isso que os aliados, os filhos inclusive, querem retomar a proposta, o texto original, que é do deputado Marcelo Crivella. Essa articulação, como o Flávio disse, acontece em duas frentes, junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e junto ao presidente do Senado, o presidente Davi Alcolumbre. Depois, na fala do Carlos Bolsonaro, que estava mais emocionado, ele disse que esteve junto ao pai, que o pai chorou, falando sobre a injustiça que está sendo cometida, repetiu a ideia que não houve intenção de fuga, que não houve qualquer tentativa de fuga e que somente teria sido uma alucinação por conta dos remédios e uma violação na caixinha da tornozeleira eletrônica. O deputado, aliás, o vereador, agora ex-vereador Carlos Bolsonaro, Macedo, ele disse que nem denunciado o Bolsonaro foi nesse processo, somente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Por isso, na interpretação dele, todas essas medidas são irregulares, as cautelares e depois a prisão domiciliar e a prisão que está acontecendo aqui na Superintendência da Polícia Federal, Macedo. Sabe que eu chego assim não sei se rio ou se choro, né? Quando vejo o Flávio Bolsonaro falando sobre negar ciência. Quem negar ciência? Quem é que está falando em negar ciência? Se os bolsonaristas foram aqueles que renegaram a ciência durante toda a pandemia,
E agora vem com esse papinho de que estão negando a ciência, porque quando as pessoas duvidam da questão dos remédios, pois a ciência disse, através de vários psiquiatras que foram ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, que muito raramente a combinação de remédios que o Bolsonaro está usando provoca qualquer tipo de delírio. É uma combinação comum usada por idosos e não traz nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de reação. Seria o Bolsonaro, então, aquela exceção das exceções que teve, em função do uso do remédio, esta reação paranoica? Ah, por favor, né? Por favor. Ah, ele não fugiu, ele não tentou fugir. Mas escuta, ele pegou um ferro elétrico de solda e passou na tornozeleira. Não conseguiu abrir a tornozeleira. Isso foi fato. Agora, que tentou. Pelo amor de Deus. Por favor, quem criou toda essa situação no aspecto da tornozeleira foi o próprio Jair Bolsonaro, numa atitude patética, que só assim mesmo, inventando uma tese de que teve um surto, uma paranoia, não estava funcionando bem das ideias e por isso atentou contra o equipamento, porque puxa vida. Acho que os próprios aliados que não são ligados à família ficaram constrangidos diante do que aconteceu, de ver um ex-presidente com uma tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Por favor. Agora, de parte dos filhos até eu entendo, Kelly, porque é o pai, né? E aí, mais do que qualquer coisa, eles estão preocupados com a saúde do pai, com as condições, enfim. E família, e a gente não entra nesse mérito, nessa questão aí. Acho que eles se protegerem, aliás, né? Foi o que mais fizeram durante o governo de Jair Bolsonaro, né? Desde a questão lá das rachadinhas, quando apareceram e tudo mais, o presidente no governo, sempre que possível, procurou dar proteção, guarida e cobertura aos filhos, né? Então, a família sempre se protegeu. Nesse sentido, é um problema deles. Agora, querer passar pra gente a ideia de que não foi nada, ele pegou um ferro elétrico lá e não conseguiu tirar a fivela, então não houve tentativa de fuga, por favor, né? A gente tem um mínimo as pessoas têm um mínimo de inteligência aí para analisar o que aconteceu, né? E eu concordo contigo, Macedo, num ponto, quando tu te refere à questão da negação da ciência, há uma evidência bastante clara, né? Não há uma interpretação, uma leitura, há uma evidência. A tornozeleira foi violada, a gente viu a imagem, ela está queimada, ela está danificada. E há um conflito de versões, porque no primeiro momento em que a autoridade do Distrito Federal pergunta, ele disse, eu usei mesmo uma solda e foi... Daí ela pergunta, por que, seu Jair? Taquei ferro aí. Taquei ferro quente aí. Isso, e aí ela pergunta, mas ferro Não, uma solda, né, um equipamento, que eu tinha curso, depois ele diz na audiência, mas ele fala primeiro que foi por curiosidade. Sim. Então essas versões não batem, né? Curiosidade, A curiosidade não faz nenhum sentido. E essa tese, né, da paranoia, da alucinação, ela vem depois como uma tese da defesa, né? Os aliados, os filhos, como tu disseste, eu acho que também tem esse componente emocional, né, de defender o pai, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas os aliados e com quem a gente conversa, diante de uma evidência, né, até de um constrangimento, tu tem toda a razão, eles dizem, não, mas é que ele teve eu cheguei a ouvir, Macedo, e vou falar aqui, né, muito no bastidor, não, ele colou as placas, foi a expressão que eu ouvi ontem, eu digo, oi? Que ele teve um momento ali que não compreendeu, que ele estava fora de si, que ele achou, essa versão apareceu também, que tinha uma escuta dentro da caixinha, então ele queria ver se ele estava sendo gravado, que ele tem essa paranoia de estar sempre sendo gravado. Ora, né, convenhamos de novo, né, danificar um equipamento, uma tornozeleira eletrônica é algo muito grave. E outra coisa, Macedo, só para a gente fechar na análise de fato, né, você mencionou essa questão emocional dos filhos, e eu concordo plenamente, mas é até curioso, porque a gente tem os filhos sendo os apontados ou os responsáveis por essa situação do Bolsonaro. Ele não está preso no processo do golpe, ele está preso porque o Eduardo Bolsonaro fez um movimento, uma espécie de coação, foi lido assim pela justiça, para tentar mudar o resultado de um julgamento, usar as autoridades americanas para fazer uma obstrução de justiça, uma pressão na justiça. E a vigília, que foi o senador Flávio Bolsonaro que convocou, também foi uma das razões colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente não está dizendo que está certo ou está errado, mas é curioso, né, que foi a partir dos filhos que essa situação do Bolsonaro foi se agravando do ponto de vista das sanções aplicadas pela justiça e culminando nessa prisão preventiva que a gente acompanha desde sábado.
Muito bem, valeu, obrigado. Kelly Matos, direto de Brasília, 11h18. A temperatura em Porto Alegre nesse momento está na marca dos 26 graus. Informação Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. Com você, o amanhã ganha forma. Vamos em frente, vamos mudar de assunto, vamos voltar aqui para o Rio Grande do Sul, para questões locais. Ah, não, tem ainda com a Kelly um outro assunto lá de Brasília, que é o processo em si, que não tem nada a ver com o que estávamos falando, o processo em si, no qual Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Ontem venceu o prazo para apresentação do último recurso e a defesa de Jair Bolsonaro optou por não apresentar mais nenhuma manifestação no processo. Significa, Kelly, que pelo menos do ponto de vista da condenação de Bolsonaro, o processo está pronto para ser finalizado. Agora, outros quatro réus recorreram. Então, como é que fica? O ministro relator pode, por exemplo, decretar o trânsito em julgado da condenação de Bolsonaro, ou como há 4 réus recorrendo, ele precisa, a primeira turma precisa analisar esses recursos antes de o processo ser dado como julgado e pronto para execução de sentença. O que se acredita aqui em Brasília, Macedo, é que ele vai esperar o processo, o encerramento para todos os condenados. A gente tem o Bolsonaro e outros 6 que estão sob esse, digamos, prestes a ter a execução das penas, né? O início do cumprimento das sentenças a ser determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas tu tem razão, falta muito pouco porque eu chamo de fim da linha, o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso nenhum. Foram 4 os condenados que apresentaram esses recursos. Os embargos de declaração, que basicamente são para esclarecer algum ponto que ficou obscuro, e aí os embargos infringentes. Esse a gente já pode dizer para o nosso ouvinte que serão negados. Só vale embargo infringente quando tem pelo menos 2 votos divergentes. Não foi o que aconteceu, só um voto do ministro Fux. Então apresentaram esses embargos o Augusto Heleno, o Walter Braga Neto, o Almir Garnier e o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Eles apresentaram esses embargos. A tendência é que o ministro Alexandre de Moraes responda muito rapidamente, aceitando ou negando, que é também o que se aposta aqui em Brasília. E o que se diz aqui é que até o final da semana esse início do cumprimento da sentença seja determinado. E aí o que a gente olha com muita atenção mas Kelly, não é só o relator que analisa os recursos, né? Os demais ministros também precisam analisar e dar os seus votos, né? No caso desses de declaração, Macedo, é o relator que faz a decisão desses, porque é uma segunda leva. Quando teve o primeiro, eu até confirmo depois, mas essa é uma segunda leva. Sim. Que o ministro Alexandre de Moraes, bem tecnicamente explicando, se ele achar que são só protelatórios, que é só para enrolar, né, só para não cumprir, para atrasar um pouco mais, ele mesmo pode, monocraticamente, como a gente chama, né, só ele pode determinar, pode decidir. E no caso do infringente, como tem a jurisprudência, como já foi decidido pelo Supremo, então é muito provável que seja algo que só o Moraes se debruce. É Sim. Claro que ele pode submeter ao colegiado, né? Mas eu diria que aqui, diante da questão do protelatório e diante da questão da jurisprudência do infringente, pode ser que seja individual. Mas ele pode, sim, tu tem razão, submeter ao colegiado. E aí é quando ele vai dizer, né, Macedo, onde é que o Bolsonaro vai cumprir a pena. Porque as pessoas perguntam, né, mas vai continuar na superintendência, vai para Papuda, vai para um complexo militar. Só na hora que ele for despachar, que ele for dizer, agora trânsito julgado, Bolsonaro vai cumprir, ele vai colocar o local. Pode ser que não saia daqui, pode ser que sim, pode ser que continue, mas pode ser que ele determine um outro local e determine também o local para os demais condenados. A gente fala em 6 porque o 7º, que seria o Mauro Cid, já fez o cumprimento da sua pena.